Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Me informem se vocês estão vendo numa boa, tá? Estou conseguindo enxergar minha tela, pessoal? Fala aí no chat, por favor. Maravilha! Então, vamos lá. Então, o assunto de hoje, empreendedorismo, inicie o seu próprio negócio. Então, a gente pode iniciar o nosso próprio negócio a partir do momento que a gente tem alguns entendimentos. Então, só para vocês terem ideia, a cada 10 brasileiros, 9 querem ter o próprio negócio. E, ao mesmo tempo, com as pesquisas que a gente tem do Sebrae, que é uma empresa do Sistema S, também fala-se que a cada 10 empresas, 8 quebram, tá? Então, o brasileiro, ele é muito bom na parte operacional, ou seja, ele trabalha muito tempo em determinada empresa, ele sabe fazer muito bem alguma coisa, porém, ele, quando vai abrir a empresa dele, ele quebra. Por quê? Falta isso daqui, ó. Empreendedorismo, falta administração. Então, o brasileiro quebra por não saber administrar. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Então, vamos lá. Negócio próprio é o fato de você ser dono da sua empresa. Só um minuto, pessoal. Estou vendo algum microfone ligado aí. Vamos lá. Então, negócio próprio é o fato de você ser dono da sua empresa. Então, se você tem um negócio de roupa, você vende salgado, você vende doce, tem um lavacar, qualquer coisa que você faça, você tem o seu próprio negócio, você tem a sua empresa, tá bom? Tendência de mercado de trabalho. Por que eu gosto de falar de empreendedorismo? Porque, gente, eu acho que eu já falei isso nas minhas palestras, a tendência do mercado é diminuir a quantidade de vagas, tá? Então, o que vai acontecer? Se eu tenho menor quantidade de vaga disponível, a concorrência aumenta. Então, se hoje a gente já tem concorrência, imagine daqui para frente. A concorrência vai ficar muito maior. Por quê? Tem muita gente e pouca empresa. Então, as pessoas elas precisam começar a pensar na possibilidade de abrir empresa. Para quê? Para gerar emprego, tá certo? Então, não simplesmente só querer emprego, mas espera, vai adiantar ter pouquinha empresa e um monte de gente para trabalhar? Não, tem que ter empresa, tá? Tem que gerar renda, tem que fazer girar a economia, para isso tem que abrir empresa, tá certo? Então, ó, isso é uma tendência de mercado. Se está difícil agora, vai ficar mais difícil mais para frente. Então, comecem a pensar na possibilidade de ter o próprio negócio de vocês, tá? Financeiramente falando também é muito melhor. Então, país de primeiro mundo. O que tem o país de primeiro mundo, né? Então, quando a gente fala Estados Unidos, a gente fala Dinamarca, Alemanha, eles têm o alto índice de empreendedorismo, tá? Então, eles têm muito empreendedorismo. Maior renda por família, ou seja, as pessoas da família ganham bem, tá? Tem menor desigualdade social. Então, a gente não é igual aqui no Brasil, uma pessoa ganha 20, 30 mil, a outra vive com menos de um salário mínimo. E maior qualidade de vida. Então, quando eu tenho a minha própria empresa, a minha vida melhora. Minha renda melhora, a gente diminui a desigualdade social, maior qualidade de vida, e eu ainda tenho uma situação que você tem liberdade para criar. Às vezes você tem um monte de ideias, só que a sua empresa não permite que você implante essas ideias. E se você criar a sua empresa, a empresa é sua. Você pode elaborar o processo do jeito que você quiser,
tá? Então, esse é o benefício do empreendedorismo. Por isso que os outros países, alguns países europeus aí, e depois a América também, Estados Unidos, Canadá, por isso que eles têm uma alta qualidade de vida e uma grande renda, porque eles têm a mentalidade empreendedora, e não a mentalidade de só ser funcionário. É óbvio que cada um tem seu perfil. Tem gente que nasceu para ser funcionário, tem gente que nasceu para ser empreendedor. Mas o ideal é que todos adquiram esse comportamento de empreendedorismo, tá? Mesmo que for dentro da empresa que trabalha. Por quê? Porque vai conseguir desempenhar muito melhor, vai se destacar, tá bom? Características empreendedora. A gente tem uma situação que é o seguinte: existem pessoas que falam que para você ser dono da própria empresa, você precisa ter aquele dom. E tem pessoas que falam que o dom, que não precisa ter dom, que você consegue desenvolver. Eu, Juliana, particularmente, acredito que você tem que ter o dom e outras capacidades você tem que desenvolver. Por quê? Se você não tiver o dom, você vai se incomodar quando as coisas saírem do seu controle, tá? Então, você vai precisar treinar algumas capacidades empreendedoras, tá? Por quê? Tem gente que se sente seguro com salário fixo. E empreendedor, característica empreendedora é você não necessariamente ter a mesma renda todo mês, vai variar. Você não vai ter aquele salário fixo. E aí, você está nesse perfil ou não? Então, a gente tem que avaliar, tem que levar isso em consideração nas características, tá? Então, primeira característica, iniciativa, tá? Então, o que é iniciativa? É você agir. Então, se você tem na sua mente, de repente, eu quero começar a vender roupa, eu quero, sei lá, abrir uma lanchonete, quero vender aromatizante, eu quero fazer brigadeiro gourmet, quero vender pastel, quero abrir uma escola. A gente precisa ter iniciativa para pesquisar o que precisa, tá? Então, iniciativa. Depois, capacidade de planejamento. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz planejamento de uma empresa, tá? A gente vai aprender um pouquinho de administração também, tá? Então, você precisa planejar a sua empresa. Não é simplesmente, sobrou uma grana aqui do meu salário, vou pegar 200 conto, vou no mercado e vou comprar as coisas para fazer o que precisa. Não, não é assim. Eu vou pegar 200 reais aqui, vou comprar roupa e vou revender. Não é assim. A gente precisa planejar, tá? A gente precisa fazer as coisas com planejamento, tá certo? Autoconfiança, você precisa confiar em você mesmo. Nenhuma pessoa que quer ter negócio próprio, ela não consegue ter sucesso se ela não tiver confiança, se ela não souber como agir, tá? Se ela não conseguir gerir uma boa equipe, que aí a gente já começa com liderança. Então, o que é liderança? É você ter capacidade de extrair o melhor da sua equipe, sem ter que mandar necessariamente, e sim pelo exemplo, e sim por você servir a sua equipe, tá? Servir no sentido de auxiliar o caminho que eles têm que seguir, tá bom? Perseverança. Perseverança, aliás, é uma característica que todo mundo deveria ter. Por quê? Nem sempre as coisas dão certo. Não dá certo na primeira. E aí, vai desistir? A gente tem um índice que fala que as pessoas não fracassam, elas desistem. Então, elas começam a observar, ver que está muito difícil e acaba desistindo. O que é? Está faltando perseverança, tá? Enxergar oportunidades. O empreendedorismo, ele tem muito a questão da inovação e enxergar oportunidade. Então, por exemplo, uma oportunidade que a gente está tendo nessa crise agora é o quê? A gente fazer serviço online, tá? A gente se oferecer para fazer serviço online, fazer entrega. Imagina quanto que tá para contratar um motoboy hoje. Já pensaram? Já pensou criar, sei lá, de repente uma empresa só de entrega? E aí? Enxergar oportunidades. Tem um outro ditado.
Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Lembra que a gente falou na aula passada? Crise e oportunidade, ela tem o mesmo símbolo e cada um encara de acordo com como tá na situação, tá? Uns choram, outros vendem lenço, tá certo? Importante o quê? Ser movido pela paixão, gostar do que está fazendo. Ninguém consegue fazer bem feito se não gosta do que faz. Então tem que ser movido pela paixão. Não, eu gosto disso daqui, eu gosto de vender lanche, eu gosto de vender pastel, eu gosto de vender roupa, eu gosto de vender joia, tá? E coragem sobre riscos. O que é coragem sobre risco? Vou pegar R$ 500 e vou comprar tudo em sapato para vender. Pera, mas qual que é o risco? Ah, o risco é isso, isso, isso. Você tá afim de assumir? Tô, então beleza. Tá afim de assumir? Não. Então, vamos repensar, tá? Então, essas são as características empreendedoras, ok? Dica de empreendedorismo. Ofereça um diferencial no mercado. Juliana, como que eu começo a minha empresa? Eu vou abrir a tela aqui para vocês. Pessoal, então vocês viram a questão da primeira coisa que a gente tem que ter. Será que eu tenho as características empreendedoras? Lista lá a característica que você tem. Segunda coisa, não tenho tal característica, vai desenvolver. Como que eu desenvolvo? Conhecimento ou até as palestras você também consegue desenvolver determinada característica. E prática, tá? Então, essa é a parte do empreendedor, da pessoa. Você, eu, Juliana, empreendedora, preciso dessas características. O segundo passo, que é o que a gente vai começar a ver agora, como que eu faço para elaborar a minha empresa, para ver se a minha ideia, para ver se o que eu quero realmente vale a pena, tá? Porque não é simplesmente eu fazer o que eu gosto, tem que ver se o mercado gosta do que eu vou vender, do que eu vou oferecer, tá? Lembra que eu falo para vocês? Nenhuma empresa sobrevive sem vendas. Toda empresa precisa vender. O dinheiro, o faturamento da empresa vem do produto ou serviço que ela vende. Para isso, precisa ser um produto aceito no mercado, um serviço aceito no mercado. E uma dica que eu dou para vocês: quanto mais básico o produto ou serviço for, melhor. Ou seja, ramo de alimentação, vestimenta, saúde, melhor. Tá? Por quê? Porque não sofre em momentos de crise, tá bom? Então, vamos lá. Dica de empreendedorismo. Primeira coisa, ofereça um diferencial no mercado. Estou pensando em vender pastel. Maravilha. Qual vai ser o seu diferencial? Pastelaria tem um monte. Inclusive, tem uma enorme aqui perto de casa, né? No caminho aqui de casa. Você precisa o quê? Diferenciar. De preferência, gourmetizar. O que isso significa? Se for no ramo alimentício, é igual gourmetização igual sabores diferentes, tá? Atendimento diferenciado, como uniforme, tecnologia. Em vez de ficar anotando no papel, faz pedido no tablet, tá? Então, a gente precisa diferenciar o nosso serviço no mercado, ou o nosso produto no mercado. Não adianta fazer igual, por quê? Se for igual, eu vou brigar por preço. Se a minha empresa for igual a qualquer outra empresa, o cliente vai escolher o quê? Qual é mais barata? E eu não quero que ele escolha qual é a mais barata, eu quero que ele escolha pela qualidade. Eu quero que ele fale da seguinte forma: eu vou lá na empresa da Juliana, porque a empresa dela é a melhor em qualidade. Eu prefiro pagar mais caro para ter um produto ou um serviço melhor, tá bom? Então, a gente só consegue realmente ter uma valorização no mercado se a gente tiver qualidade. Eu vou falar isso para vocês. Qualidade está relacionada a diferencial, tá bom? Dica: mantenha a transparência do negócio. Seja transparente com o seu cliente. Gente, isso é muito importante. Jamais
Minta sobre prazo. Use produto de qualidade. Aqui é a matéria-prima. Por exemplo, eu vou vender cachorro-quente. Eu jamais posso usar uma matéria-prima. O que é a matéria-prima? É tudo que eu preciso para fazer cachorro-quente. Então, batata palha é matéria-prima, salsicha é matéria-prima, o pão é matéria-prima. Eu preciso o quê? Eu preciso ser transparente com o meu cliente. Então, se eu estou falando que eu tenho um diferencial no mercado, sabores diferentes, e eu não quero brigar por preço, eu preciso ter qualidade. Eu preciso ser transparente, eu preciso chegar para o meu cliente e falar assim, ó, isso daqui você está pagando esse valor porque o produto é bom, tá? E sempre falar com ele, se de repente você oferecer serviço e for atrasar, avise com antecedência, seja transparente, não espere que o cliente reclame. Seja você o primeiro a dar o passo de informar o seu cliente o que está acontecendo com o pedido dele, tá bom? Tenha visão de mercado, inovação e tendências. Isso daqui é um pouquinho das coisas que eu tenho conhecimento. Minha pós-graduação é nesse tema, tá? Então, ó, inovação. O que a gente pode falar de inovação na parte de aulas? Aulas online. O que a gente pode falar de inovação em alimentação? Pedidos online. O que a gente pode falar de inovação na parte de filmes e séries? A gente tem os aplicativos como Netflix, tá? Tudo isso é inovação. Então, na verdade, no mercado, nada é novo. O que eu faço? Eu pego o que existe, o que já existe, e inovo. Eu faço ele de uma forma mais fácil para o cliente, tá? E de preferência mais barata também, e mais acessível também, tá? Tendências de mercado. O que isso significa? Qual que é a tendência do mercado? Qual que é a tendência, de repente, das aulas? Como que as aulas vão funcionar? Vocês acreditam que, de repente, depois dessa crise, muitos negócios vão mudar a sua forma? Por quê? A sua forma de trabalhar? Porque eles estão percebendo a necessidade de inovação. Isso é o quê? Tendência de mercado. Tendência de mercado, ela dá margem para a inovação, tá? Então, por exemplo, a tendência de mercado, não sei se é da época de vocês, mas na minha época tinha o computador, o PC, né, desktop, aquele monitor antigão e tudo mais. Hoje em dia é muito mais difícil ter esses computadores. A tendência de mercado é o quê? Notebook, tá? Tem alguns computadores que é só a tela e o mouse, ok? Então, a gente tem que inovar aquilo que a gente vende, a gente tem que ver a tendência. Nossa, mas será que isso vai permanecer por muito tempo? Ou isso é fácil de ser substituído? Pensou se eu tenho uma empresa super antiga, né, que não inova em nada? Eu vou ficar para trás. Se nasce uma concorrente com várias pessoas criativas e começa a inovar o produto que é concorrente, que é meu concorrente, já era, fiquei para trás. Nem por preço eu consigo brigar mais. Por quê? Porque o meu produto é antigo, meu serviço é antigo, não tem diferencial, não tem inovação. E quanto mais inovação, mais você consegue o quê? Gourmetizar. Se você consegue gourmetizar com facilidade, você consegue colocar um preço alto no seu produto, tá certo? Então, inovação, tendência de mercado é essencial. Tudo claro aí, pessoal? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Vamos lá. Agora a gente vai entrar na parte de administração, que particularmente também é algo que eu simplesmente sou apaixonada, eu amo administração, é o que eu faço na minha vida, tá? Então,
é a parte de planejamento da nossa empresa. Juliana, eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei do que vai ser minha empresa, eu já sei o que eu vou inovar, e eu já estou melhorando as minhas características empreendedoras. Meu, maravilha, show de bola. Vamos partir para o planejamento. O que a gente vai fazer agora no planejamento? Agora é a parte mais que eu mais gosto e que é o que realmente vai fazer o diferencial aí para vocês. Então, você fez, né, lá o seu perfil, sua característica, você já sabe o que vai inovar, o que você tem que fazer? Analisar o seu mercado. Juliana, eu vou montar uma lanchonete. Maravilha, senta aqui. Que tipo de lanchonete vai ser? Vamos analisar o seu mercado? Ah, eu vou vender hambúrguer gourmet. Ok. Quais os sabores de hambúrguer você vai oferecer? Qual vai ser o preço? Tá? Você tem mercado, as pessoas compram isso. Não adianta eu ter um negócio super mirabolante, super inovador, se eu não tiver mercado. Tá? Não vai adiantar nada. Tá certo? Não adianta nada eu abrir uma loja de roupas que são próprias para inverno, rigoroso, e querer vender aqui no Brasil. Não tem mercado, tá? Então, eu tenho que ver se as pessoas vão consumir o meu produto, tá certo? Isso é essencial. Porque às vezes a gente tem aquela ideia assim, não, eu vou montar isso porque isso dá. Quem disse que dá? Tem mercado? Quem compra? Quem são as pessoas que compram? Homem, mulher, criança? Qual a idade? Tá? Então, isso é essencial. Segundo ponto, analise o seu conhecimento. O quanto você conhece o seu mercado? Você conhece o suficiente? Por que eu falo isso? Tem gente que quer se envolver com coisa que não sabe, quer abrir uma empresa num ramo que não conhece. E quando dá algum problema, ela vai recorrer a quem? Então, você tem que conhecer, você tem que dominar o seu ramo de atuação, tá bom? Próximo ponto do planejamento. Análise o potencial de clientes. Então, o potencial de clientes, eu tenho muito cliente ou pouco cliente que pode comprar esse produto? Por quê? Por que eu tenho que avaliar isso? Porque aqui ele vai me dizer o quanto eu posso cobrar. Então, se eu tenho pouco cliente, opa, para ter lucro, eu vou precisar cobrar um pouco mais alto. Ah, não, eu tenho bastante cliente. Ah, então você pode diminuir um pouco o valor. Tá certo? Seu produto ou serviço vai precisar de fornecedor? Quem são esses fornecedores? Onde eles estão? Quanto eles cobram? Como que eles entregam? Precisa fazer lista de fornecedores, tá? Aprenda a gestão de negócios e administração. Por quê? Gente, é muito importante. Aqui no Brasil, a gente tem uma situação que o dono da empresa ele quer ficar na operação. E não, isso não pode acontecer. Então, por mais que ele seja uma pessoa que saiba muito da parte operacional, ele tem que cuidar do quê? Da parte estratégica. Ele tem que cuidar da gestão de negócios, tem que fazer o negócio crescer. Então, você vai precisar se desenvolver, precisar aprender a administração, tá bom? Já pensou você deixar a sua empresa na mão de uma pessoa e, de repente, você não sabe os números, o quanto vende, quanto fatura? E aí? Então, você tem que saber esses números. Administração, gestão de negócios. O que você precisa entender? Você precisa entender cada área da empresa. Isso é essencial, tá? Uma das coisas que me deu a visão que eu tenho hoje de empresa é da minha faculdade, né, que eu fiz, e é de tentar imaginar, de começar a escrever cenários. Então, por exemplo, você trabalha numa empresa, vai fuçar na empresa. Fuçar que eu digo assim, olha os setores que ela tem, o que cada setor faz. É isso. Você vai entender como os setores se integram. Então, ó, o que o atendimento faz? O que o atendimento vai fazer na sua empresa? Ah, Juliana, vai atender, claro. Ok, mas vai atender como? Vai atender por onde? Vai ser telefone, vai ser presencial, vai ser online? A operação, que é a mesma coisa que produção. Como que vai funcionar? Quantas pessoas vão trabalhar nela? Tá? Como que vai funcionar o estoque? Qual que é a relação do estoque com a produção? Ah, Juliana, eu faço salgados, minha empresa é de salgados. Ok. Então, concorda comigo que você produz salgados. Maravilha.
Você vai ter que ter o quê no estoque? Matéria-prima. Lembra o que é matéria-prima? Farinha, sal, sei lá, frango, queijo, certo? Água, na massa às vezes vai água. Então, imagina, a sua operação, recebeu o pedido lá, 1.000 salgados para o final de semana, não tem estoque, não vai conseguir entregar, acabou. Então, você precisa mapear como a sua produção vai funcionar. Seu estoque, qualidade do seu produto, ele tá bonito, a embalagem é bonita, tá? Ele tá bem dentro da conformidade, tá certo? Compras, como que vai funcionar o setor de compras da sua empresa? Quem que vai comprar? Qual que vai ser o procedimento? Quantos orçamentos vai ter que fazer antes de compras? Antes de efetuar a compra? Venda. Quem vai vender? Como que vai ser o processo de vendas? Tá? Qual vai ser a meta? Isso daqui eu considero a parte mais importante. Sem isso daqui, a empresa quebra. Tá? E é por isso que as empresas realmente quebram, né? Porque geralmente o brasileiro ele é ótimo na produção, mas ele não tem uma capacidade boa de gestão, tá bom? Então, isso daqui é essencial. Isso chama processo. Atendimento ao cliente. Determinar a forma que o cliente será atendido. Elaborar um script. Então, como o seu cliente vai ser atendido? Olá, meu nome é Juliana, com quem eu falo? Olá, bom dia, meu nome é Juliana, eu falo com quem? O que eu posso ajudar? O que você deseja? Então, você precisa ter um padrão de atendimento, certo? Qual vai ser o seu padrão? Lembrando que esse padrão, ele já é um diferencial, tá? Inclusive, a pessoa ela pode ficar na sua empresa, pode escolher a sua empresa justamente só por esse atendimento, como ela pode ir embora pelo atendimento também. Então, ele é essencial. E é onde as pessoas, as empresas mais pecam, tá? É no atendimento. Como que a gente elabora o marketing de vendas da nossa empresa? Primeira coisa que você tem que responder. Como você divulgará o seu produto? Lembrando que folhetinho, essas coisas já estão totalmente antiquadas, hein, gente? O marketing é outro, o marketing é digital agora. As pessoas estão na internet. Como você divulgará? Onde você vai divulgar? Mercado Livre, OLX, WhatsApp, Instagram, Facebook, Google, tá? Grupos de WhatsApp, enfim. Qual será o modelo de vendas? Online ou presencial? As pessoas começam o negócio delas e elas não têm esse plano. Aí fica assim, legal, eu fiz, mas agora como que eu vou vender? Tem que elaborar o plano de marketing e vendas, tá? Qualidade do produto. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pessoal, alguém tem alguma dúvida até agora? Alguém tem alguma dúvida? Se tiverem, mandem aí no chat. Tranquilo? Então, vamos lá. Qualidade do produto. Qual será o seu parâmetro para avaliar a qualidade do seu produto ou serviço? O que vai dizer para você se o seu produto é bom ou ruim? O que vai dizer? Qual métrica? Qual métrica? O padrão do salgado, pesquisa de satisfação. O que vai falar se o seu produto está bom ou não? Como que você vai olhar e vai falar assim, não, isso daqui pode ser entregue para o cliente. Não, isso daqui pode voltar, isso não vai para o cliente, não está bom. Como que você vai definir a qualidade do seu produto? Tá bom? Isso daqui é essencial. Próximo. Gestão financeira. Defina o valor do seu produto ou serviço. Lembra que eu falei lá para vocês no começo da palestra
Eu falei, gente, eu vou pegar aqui 200 conto e vou comprar tudo em sapato, eu vou comprar em roupa. Por que eu não posso fazer isso? Porque, primeiro, eu preciso fazer uma pesquisa para saber qual será meu lucro. Para isso, eu preciso saber quanto que vai custar o produto para mim. Por exemplo, meu custo de produção. Então, se eu faço salgado, se eu faço lanche, se eu faço doce, eu tenho que saber quanto custa os ingredientes e quanto custa a minha hora de produção. Para depois eu definir o valor que o meu produto e o meu serviço vai ser entregue. Porque eu conheço várias pessoas que trabalham por conta, vendendo doce, salgado e tal e tudo mais, só que ela não consegue evoluir. Por quê? Está no 0 a 0. Está no 0 a 0. O que isso significa? O custo, o lucro, né? É igual ao custo. Aí, o que adianta ter empresa? Nada, por quê? Empresa é para dar lucro. Se eu não tiver uma empresa que dá lucro, eu posso fechar a empresa. Tá? Então, a empresa tem que ter lucro. Então, por que eu não posso simplesmente, eu vou fazer, vou começar amanhã? Pesquisa para saber qual será o seu lucro. Qual que vai ser qual que é o seu valor de custo de produção? Por quanto você vai vender o seu serviço? Tá bom? Avalie o custo fixo da sua empresa. O que seria custo fixo? Você vai pagar aluguel, tá? Você vai pagar internet, ok? O custo variável da sua empresa. Então, a gente tem água, energia. Seu deu certo, né? A gente tem matéria-prima. Lembre-se que quanto mais eu vendo, mais eu também gasto. Por quê? Eu compro mais matéria-prima. Lembrando que primeiro eu compro para depois eu ter o meu lucro. Ok? Então, a gestão financeira, ela é o quê? Saúde da empresa. E aí, onde as empresas mais erram? Na saúde da empresa. E tem uma questão muito importante, pessoal. Aqui, ó, 0 a 0, tá? Então, por quê? O lucro é igual ao custo. Ou então, por que uma empresa fica no 0 a 0? Porque ela não tem cliente. Porque ela não vende. Por que ela não vende? Péssimo atendimento, falta de qualidade, tá? Falta de transparência. Então, se você pecar no seu atendimento, se o seu produto for ruim, se o serviço for ruim, se você atrasa entrega, se de repente não tem padrão nos salgados que você está fazendo, o que vai acontecer? Seus clientes vão acabar. Quando seus clientes acabam, você não tem venda. E é por isso que eu falo, quem que faz a empresa? São os funcionários. Por quê? Porque os funcionários que vão realizar essas atividades, atendimento, vão fazer o operacional, eles vão ser transparentes, tá? Então, quando a gente tem um serviço ruim, um padrão ruim, uma operação ruim, o cliente vai embora para a concorrência. Lembra que eu falei? As pessoas elas estão preferindo pagar mais para ser melhor atendida, tá? As pessoas querem ser mimadas. O cliente quer ser mimado. Se você não fizer isso, vai ter quem faça. O seu concorrente vai fazer, você vai perder cliente e não vai ter dinheiro. Tá bom? Então, como são as pessoas que fazem a empresa, o que eu, como dona da empresa, como líder da empresa, tenho que ter? Gestão de pessoas. Gestão de pessoas é a chave. Basta olhar para nós mesmos. Então, quando que a gente fica satisfeito no trabalho? Quando a gente recebe um elogio, tá? Então, ó, elogio, reconhecimento, comunicação. Então, o que você vai precisar? Você vai ter funcionário?
Qual perfil o seu funcionário vai precisar ter? Qual benefício além do salário ele vai ter? O que oferecerá para o funcionário gostar de trabalhar na empresa? Por quê? Porque se o seu funcionário não gostar de trabalhar na sua empresa, ele vai fazer tudo mal feito. Se ele fizer tudo mal feito, você perdeu qualidade, você perdeu atendimento, você perdeu transparência, perdeu cliente. Então, as empresas perdem clientes por conta dos funcionários. Por falta de padrão, o que é falta de padrão? É isso daqui que eu falei para vocês. Como que cada área está funcionando? Se eu não tenho padrão nas minhas áreas, eu não sei medir nada. Se eu não sei medir nada, meu funcionário não vai saber trabalhar. Se ele não souber trabalhar, eu vou perder cliente. Perdendo cliente, eu perco faturamento. Tá certo? Então, você precisa saber lidar com pessoas. Essa é a chave. A gente só tem uma empresa que vai para frente se a gente tiver funcionários felizes, satisfeitos. Tá? Tanto que tem alguns alunos que eu estou fazendo orientação de TCC que está fazendo trabalho de satisfação do funcionário na empresa. De tão importante que é esse tema. Se o funcionário não está satisfeito, vai trabalhar muito, muito ruim. O trabalho dele vai ser muito ruim. E aí eu perco cliente. Tá? Importante, gestão de vendas. Então, o que eu preciso fazer na minha gestão de vendas? Eu preciso ter noção dos meus números. O que isso significa? Eu preciso saber o quanto eu vendo. Então, eu tenho o meu produto. Tem meu produto. É bem básico, pessoal, só para ilustrar. Então, faça uma tabela de quantos serviços ou produtos você vende no mês. Se tiver mais de um tipo de produto ou serviço, faça uma tabela para cada um. Então, ó, eu vendo chinelo, eu vendo cinto, vendo sapato. Coloco o código aqui. 100, 20, 10. Tá? Eu tenho a meta aqui. 200, 10, 5. O que eu consigo olhar disso daqui? Eu tenho a minha gestão de vendas. Ó, do chinelo, a minha meta era vender 200, eu vendi 100. Meu, dependendo de qual a lógica que eu usei para definir essa meta, pode ser que eu esteja no vermelho financeiramente. A minha gestão de vendas, ela relaciona o meu faturamento. Se eu vender pouco, vende pouco, recebe pouco. Tá? Então, eu tenho que ter uma meta. A minha meta de cinto aqui, minha meta era 10. Vendi 20. Meu, sensacional. Minha meta de sapato era 5. Vendi 10. Legal. Tá? Então, essa gestão de vendas é essencial. Outra coisa que as pessoas não fazem. E por que eu preciso desse daqui? Porque a minha tabelinha de meta de gestão de vendas, ela vai ser parâmetro para quê? Para eu definir o meu marketing e minhas vendas. Porque aí eu sei onde que eu tenho que trabalhar, o que eu preciso divulgar mais, eu preciso ter mais clientes, tá? Gestão de clientes. O que você fará para analisar a satisfação do seu cliente? Como que você vai saber se o seu cliente está satisfeito ou não? Porque eu conheço alguns donos de empresa que acham que a sua empresa é a melhor que existe. Que os clientes estão super satisfeitos e não estão. Então, a gente tem que ser imparcial e engolir o orgulho para receber críticas. As críticas farão o negócio crescer. Ou seja, eu só tenho uma forma de eu saber se os meus clientes estão satisfeitos, fazendo uma pesquisa. E aí, o que eu tenho que fazer?
Engolir o orgulho se eu tiver alguma crítica, aceitar aquela crítica e crescer. Por quê? Porque o meu negócio ainda não é o melhor do mundo. Eu preciso melhorar. Se eu não melhorar, eu vou perder cliente. Aí, se eu estou tendo muita crítica, eu, como dona de empresa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se o problema está no processo, nas áreas, se o problema está com o funcionário. Tá bom? Lembre-se, não existe empresa sem clientes, sem vendas. Se o meu cliente está insatisfeito, ele vai embora. Tá bom? Pessoal, tudo tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Antes de eu fazer a conclusão. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer tirar alguma dúvida? Quem aqui que tem negócio próprio quer tirar alguma dúvida sobre o que eu falei? Ou que está pensando em montar e quer tirar alguma dúvida? Coloquem aí no chat para eu saber. Aí eu já tiro a dúvida de vocês agora. Bom? Conclusão. Para ter uma empresa consolidada no mercado, os aspectos abaixo são essenciais. Necessidade. O meu produto é essencial? As pessoas precisam do meu produto? Potencial de clientes, quantidade. Eu tenho bastante possibilidade de ter clientes com o meu produto? Preço é atrativo? E cobre meus custos? Entrega. Como que vai ser a entrega? A qualidade. Como está a qualidade? Satisfação do cliente, o meu lucro. Então, para eu ter uma empresa consolidada, eu preciso desses critérios aqui. Por quê? Porque senão eu não tenho uma empresa consolidada. Eu tenho uma empresa que só me dá dor de cabeça. Tá? Então, para que eu tenha uma empresa realmente que faça diferente no mercado, que tenha bastante lucro, que gere emprego, eu preciso disso daqui. Eu preciso de cliente satisfeito. Para ter cliente satisfeito, o meu produto precisa ter uma boa qualidade. Para o meu produto ter uma boa qualidade, eu preciso ter uma boa gestão de pessoas, para que as pessoas trabalhem felizes e os funcionários façam o trabalho que tem que ser feito. Tá? Então, essa é a grande questão. E isso nada mais é do que administração pura, gestão de negócios, e visão, inovação, tá? Ficou claro? Antes de ir para a atividade. Alguém tem alguma pergunta? Tem. Hoje está interessante essa palestra. Obrigada, Cristiana. Espero que eu tenha ajudado você aí de alguma forma. De quanto seria mais ou menos o valor do capital para abrir uma empresa? Pequena. Érica, depende do seu segmento, depende do que você quer fazer, tá? Ju, qual porcentagem boa para colocar preço no produto? Na verdade, não é a porcentagem em cima do seu produto, é uma porcentagem em cima do seu custo, tá? Então, você tem que fazer uma conta perto aí do que você vai gastar com energia, com gás, com matéria-prima, aproximadamente de 30% a 40%, tá? Se você trabalhar em casa. 30% a 40% a mais, tá? Érica, se você quiser enviar o ramo que você quer, tá? Que você quer iniciar. Como fazer para medir isso tudo antes de começar? Pesquisa. Então, por exemplo, eu vou abrir uma escola, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou ver o preço do meu aluguel. Então, eu vou pesquisar um aluguel, tá? Se for escola física. Eu vou ver qual vai ser o valor da mensalidade. Só aí eu já vejo se a mensalidade vai ser o suficiente para pagar o aluguel, tá? Eu vou montar uma lanchonete. Vou vender hambúrguer gourmet, tá? O que eu vou fazer? Eu vou ver o valor da minha matéria-prima. Eu vou fazer hambúrguer de picanha, eu vou fazer hambúrguer de costela. O quanto que vai me custar isso daqui, por quanto que eu vou vender? E quanto que vai ser a entrega? Ah, eu vou dar entrega grátis. Então, eu vou ter que embutir de alguma forma o valor da entrega no preço do lanche.
Então, eu só consigo fazer isso medindo. Seria o ramo de venda de roupas, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai ter que definir o seu público. Ou seja, você vai trabalhar com roupa para mulher, roupa feminina, roupa masculina, roupa infantil, tá? Você definiu isso, vai ter que fazer pesquisa, tá? Então, o que eu sugiro? Que você não compre nada de cara. Se você for fazer uma venda que seja por WhatsApp, por Facebook, sem abrir loja, que é o que eu indico, não abram nada sem antes testar no online, para vocês não terem problemas futuros com o financeiro, se não tiver um fluxo de caixa. Então, você vai pesquisar, você vai fazer uma lista de fornecedor. Eu vou trabalhar com roupa feminina. Ok, vai lá na internet, faz uma pesquisa de lista de fornecedor. Vê todas as roupas que você se interessaria. Vê quanto que dá. Aí você faz a divulgação dessas roupas na internet, tá? E você vai colocar um preço, você já vai ter o preço do fornecedor, você vai colocar 30%, 40%, 50%, se você quiser, em cima desse preço, e vai colocar no mercado. Se o mercado aceitar, você já sabe qual que vai ser. Bom, então, o mercado está aceitando, eu já sei que eu vou ter um custo, sei lá, de R$1.000 para começar a minha empresa, tá? Então, você tem que fazer a pesquisa baseada no seu fornecedor, tá bom? Mais alguma pergunta? A chave para a gente saber o quanto que a gente precisa para a gente começar uma empresa é eu saber quem vai me fornecer, eu saber o preço da minha matéria-prima, tá bom? Eu vou vender, sei lá, eu vou vender canecas. Vou começar a fazer caneca para vender. O que eu preciso? Eu preciso saber o valor da caneca, o valor da impressão, o valor da entrega. Eu sei que cada caneca vai me custar R$10. Vou vender por quanto? Por 30, tá? Érica, estamos aí, precisando, depois pode mandar por e-mail mais perguntas que eu respondo. Só pegar meu e-mail com a coordenadora Aline, tá? Pessoal, alguém mais tem alguma dúvida? Posso ir para as atividades? Então, vamos lá. Inclusive, eu acho que nas atividades vocês têm uma atividade para fazer que é relacionada à empresa, tá? Então, ó, faça o mapa de desenvolvimento e gestão da sua empresa. Qual o seu mercado? O que venderá? Tá? Se vocês fizerem isso, já é a gestão da empresa de vocês, tá? O planejamento da empresa de vocês. Então, qual o seu mercado? O que venderá? Tem cliente suficiente? Qual o seu custo de produção? Tá? Custo com matéria-prima. Com matéria-prima. Qual o seu preço de venda? Terá lucro para crescer? Porque uma empresa não é simplesmente para pagar conta, pagar os funcionários, a conta acabou. Não, ela tem que crescer, tá? Abrir novas unidades. Como irá avaliar a qualidade do seu produto? Como avaliará a satisfação do seu cliente? Deem um print nessa tela, pessoal, e façam essa atividade, tá? Que isso daqui, vocês vão ter o planejamento da empresa de vocês. Ok? E como eu falei, Juliana, como eu sei o custo de produção? Lista de fornecedor, pesquisa. Pesquisar quanto que você vai gastar aí, quanto que você vai usar de dinheiro para comprar o que você precisa. Ok? Então, deem um print nessa tela, por favor. E aí? Printaram? Deu certo o print? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Querem perguntar alguma coisa relacionada à administração, gestão, vendas, marketing, gestão de pessoas, custo? Quem quer perguntar, aproveitem, tá? Podem tirar dúvida. Todo mundo printou lá para fazer as atividades? Isso daqui, se vocês tiverem noção
disso que eu falei de administração, vocês conseguem se dar bem em qualquer empresa, tá? Porque aí vocês entendem o papel de vocês na empresa. Cada pessoa que está na empresa é importante. Por quê? Porque se ela não tiver lá o produto, o serviço que a empresa oferece, não sai com qualidade, tá bom? Então, vocês precisam ter essa noção do papel de vocês na empresa, ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? E aí? Eu mesmo quero seguir no ramo da logística e administração. Cristiano, mas você quer trabalhar, né, em alguma empresa ou você quer abrir o seu negócio? Como que é? O que você quer fazer? Porque essas dicas que eu falei para vocês de gestão, elas servem para vocês aplicar no emprego de vocês também, tá? Ela é essencial para quem quer abrir o próprio negócio, só que ela também serve para você crescer dentro da empresa que você trabalha. Se você puder dar um exemplo aí, Cristiano, o que você pretende fazer? Para a gente trocar uma ideia. É mais fácil abrir um negócio próprio ou ter uma parceria administrativa? Parceria administrativa, como assim? Você trabalhar numa empresa, por exemplo? Seria você trabalhar numa empresa? Como que é? Porque, assim, eu falo que depende muito do perfil da pessoa, né? Então, assim, se a pessoa, ela se sente confortável e não tem uma renda fixa no mês, saber que o salário vai variar, abre o próprio negócio, tá? Se ela tiver perfil de liderança, abre o próprio negócio. Agora, se ela for uma pessoa mais conservadora, é melhor ela ficar dentro de uma empresa. Então, depende muito do perfil. Se você é uma pessoa arrojada, se você quer crescer, se você encara desafios, faz o planejamento certinho e abre o seu próprio negócio, porque é o que eu costumo falar. Só tem duas formas da gente realmente mudar a nossa condição financeira. É a gente ter o nosso próprio negócio e investir. Não tem outro jeito. Ou a gente investe, ou a gente abre a nossa própria empresa. Por quê? Quando a gente... Ser sócio, mas apenas para cuidar da parte financeira da empresa. Isso é uma boa. Isso é uma boa. Isso é uma boa. Aí depende do seu perfil, tá? Depende muito do seu perfil. Aí você vai ter que avaliar. Porque se você for sócio da empresa, você vai ter que também investir. Aí você vai ser uma investidora. Bom, a empresa está meio ruim das pernas, o dono não sabe administrar. O que eu vou fazer? Eu vou lá e falar, ó, te dou 50% do valor da sua empresa, eu viro sócio e administro. E você fica na operação. É uma boa, tá? Eu acho interessante a ideia. Se você tem perfil para isso, é interessante a ideia, tá? Aí cada um dos donos fica numa parte. Um fica na administração, o outro fica no operacional. E existem algumas literaturas que falam que é muito mais fácil a gente começar a ser sócio de empresas que já existem do que a gente abrir uma empresa do zero. Tá? Então, por exemplo, alguém chega e fala assim para mim, Juliana, eu tenho meu próprio negócio, mas eu não consigo fazer crescer. Para mim é muito mais fácil falar, legal, quero ser sua sócia. Me explica o seu negócio e eu quero avaliar se vale a pena eu ser sua sócia. Eu vou lá, compro uma parte da sua empresa e sou dona junto com você. E a gente faz o negócio crescer junto. É melhor do que abrir um negócio do zero. Por quê? Uma empresa que já está em andamento, você já tem números. Você já sabe quanto que ela está faturando. Tá bom? Então, eu gosto da ideia da gente ser sócio de empresa, abrir empresa, da gente trabalhar com vendas, porque você não tem limite de salário. Quando você é CLT, você é limitado. Você só vai conseguir ganhar mais se você mudar de cargo. Agora, quando você trabalha com vendas, quando você é sócio de empresas, quando você tem seu próprio negócio, vai depender do desempenho da sua empresa. E o desempenho da sua empresa é o reflexo da sua gestão, tá? Então, isso é muito legal, tá? Então, hoje em dia, eu particularmente, eu tenho CLT, eu tenho 2 CLTs, eu tenho uma parte do meu próprio negócio também e começando com investimentos também. Por quê? Para poder começar a crescer, tá? Aí, se vocês se interessarem também, posso fazer uma palestra de investimentos. Mas é isso que eu falo para vocês.
invista em parcerias com empresa, ou crie o próprio negócio de vocês, ou trabalhem com vendas, tá bom? Ou a outra opção, vocês vão trabalhar dentro da empresa aí que vocês estão trabalhando e tudo mais, mas se desenvolvam para que vocês possam crescer, se desenvolver e ter mais possibilidade de aumentar os ganhos financeiros, que no final das contas é isso que todo mundo quer, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da palestra de hoje, tá? Eu vou deixar o link Vou deixar o link do meu YouTube aqui para vocês, tá? Não sei se a Aline já deixou. Vou deixar aqui para vocês. No meu canal do YouTube, gente, se inscrevam lá, tem muita coisa boa, tá? Eu tô dando diversas dicas lá. Quem está acompanhando vai conseguir tirar bastante coisa. Interessante ter palestras de investimento. Então, Érica, então é mais fácil começar como investidora do que abrir o próprio negócio nos anos iniciais de carreira de ADM? Sim, sim. Porque aí você vai pegando a dinâmica de uma empresa, né, Érica? Então, você vai começar a ver como funciona a gestão do que você, sem conhecer nada, vai lá, mete as caras e, de repente, não dá certo. Então, para ser mais conservadora, comece pelas beiradas, tá? Então, o meu canal do YouTube aí para vocês, dá uma força, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tem muita coisa lá. E tem o meu site também, tá bom? Então, meu site aí para vocês. Que bom que você gostou, Érica, espero ter ajudado, tá? Lá no meu canal eu tenho dicas de vendas também, tá? Eu tenho dicas de como faz para conseguir mais clientes. Eu trabalho também com vendas e tudo mais, então eu sei um pouquinho aí da área. Espero que vocês tenham gostado da palestra de hoje, tá? É um tema que eu gosto porque eu sou apaixonada por administração, é o que eu sei fazer na vida. E a palestra do investimento, não sei quem que falou, Sérgio, palestra de investimentos, eu vou ver com a coordenadora Liline se a gente consegue colocar no cronograma, tá? Para fazer essa palestra, e aí a gente troca mais ideias sobre isso. Vocês também podem mandar sugestões, ok? Acessem meu YouTube, acessem meu site, tem meu Instagram lá para vocês também, tá bom? Esses dias eu falei bastante lá no Instagram. E é isso, pessoal. Tenho certeza que se vocês colocarem em prática tudo que a gente troca de ideias aqui, vai dar certo. Não tem por que dar errado. Se deu certo para mim, se eu já saí da lama, para vocês vai dar certo também. A questão é ter atitude para realmente fazer, tá bom? Hoje foi muito gratificante essa palestra. Que bom, Cristiano. Eu fico muito feliz com isso. Eu acho que é uma das coisas que até arrepia quando fala, porque é muito bom eu saber que uma parte do que eu sei, do que eu vivo, eu posso ajudar outras pessoas. Obrigada mesmo de coração aí. E é isso. Até semana que vem, vamos ver se eu consigo colocar a palestra de investimentos aí pra gente, esse mês ainda. Sugestões, falem com a coordenadora Aline, só mandar lá, que se tiver na minha alçada, eu faço com certeza. Meu Instagram é @Juliana Borriero Pereira. Tá certo? Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Bom final de semana. Espero que vocês estejam se cuidando e ficando dentro de casa, hein? Aproveitem para estudar. Tchau.